Olá! Hoje vamos falar de duas doenças frequentes na mulher que são limitantes, incapacitantes, com uma alta procura nos consultórios e que são primas irmãs. Andam juntos. Então, elas são a endometriose e a adenomiose. Então, o conceito, aqui eu já falei antes, vocês têm o útero, a vagina, as trompas, os ovários. No útero, nós temos uma camada externa do útero que reveste o útero por fora, que a gente chama de serosa. Depois nós temos a musculatura do útero, que a gente chama de miométrio. E nós temos a camada interna do útero, que é a camada que menstrua, que a gente chama de endométrio. Então, conforme eu já disse antes, em outros vídeos, isso aqui é dependente de hormônio, ou seja, o estrogênio produzido pelo ovário faz com que esse endométrio cresça, ocorre a ovulação, a partir da ovulação forma a progesterona. A progesterona tem a função de amadurecer esse endométrio que cresceu sob a ação estrogênica e preparar esse endométrio para receber o embrião. Quando a gestação não ocorre, esse endométrio sangra, sai pela vagina, volta pelas trompas, no fenômeno chamado de menstruação. Então, endometriose é o quê? É a presença desse endométrio fora do útero. Fora do útero. Ele pode estar no ovário, no ligamento largo, no intestino, na bexiga, tá? Então, ocorre o que a gente chama de endometriose. Já a adenomiose é a presença de endométrio dentro da musculatura. Então, como esse endométrio é dependente de hormônio, ele vai crescer tanto dentro do músculo como fora do útero, nas outras partes. É uma incidência é uma doença que tem uma incidência grande. Uma em cada 10 mulheres vai ter endometriose. Isso significa que são 190 milhões de mulheres no mundo, 6 milhões de mulheres no Brasil. É uma doença típica da terceira e quarta década de vida, dos 30 aos 40, e que, infelizmente, cada vez ela vem caindo na idade. Então, é frequente a gente ver adolescentes com endometriose até grave. Então, a endometriose, ela pode ficar na pelve, localizada na pelve, ou seja, ela pode ficar na bexiga, nesse espaço atrás da bexiga e do útero, ela pode ficar no intestino, ela pode ficar nos ovários, ou seja, ela é mais comum na pelve, mas ela pode estar fora da pelve. Então, a gente vê endometriose no cérebro, no olho,
no coração, no pulmão, em outras partes do abdômen. E onde tiver tecido endometrial, vai ter estrogênio fazendo com que ele cresça e dando os, sintomas. Ela é classificada de superficial. Quando ela tem menos do que 5 milímetros, ela pode ser ovariana, com um cisto de endométrio no ovário. Então, se é um cisto endometrial no ovário, a gente chama de endometrioma, ou ela pode ser infiltrativa, profunda, ou seja, ter mais de 5 milímetros, que aí ela pode invadir intestino, bexiga, ureter, fundo de saco da vagina, vários outros órgãos da pelve. É uma doença de causa indefinida. Até hoje nós não sabemos a causa. Já foram aventadas várias hipóteses. Uma menstruação, lá retrógrada, ou seja, uma menstruação que saía pelas trompas e ia para outros órgãos. Já foi uma outra chamada de metaplasia, celômica. Uma que a gente chama de transplantação, ou seja, principalmente durante a cesariana, leva endométrio para outros órgãos. E imunológica, quer dizer, o fator do imunológico impedindo o não desenvolvimento desse endométrio fora da cavidade. Então, ela é uma doença hormônio dependente, que eu já disse a vocês, ela depende de estrogênio, porque é o estrogênio que faz o endométrio crescer. Ela é uma doença inflamatória e ela é uma doença imunológica. Inflamatória porque esse endométrio, fora da cavidade, gera uma resposta do organismo, levando a uma inflamação. Ela é imunológica, por quê? Porque as células que defendem a inflamação, os linfócitos, os monócitos, elas, por ação imunológica, elas estão diminuídas. E os sinais e sintomas, a gente chama de doença dos 5 Ds. Então, primeiro D, dismenorreia, dor na menstruação, cólica menstrual. Normalmente, uma cólica secundária. O que é isso? A cólica primária, a mulher sempre teve. A dismenorreia secundária, ela alega, falou, olha, eu nunca tive, de uns tempos para cá, eu ando tendo. É uma dismenorreia forte, às vezes incapacitante, às vezes levando ao uso de analgésicos endovenosos. O outro D é a disquesia. A disquesia é uma dor para evacuar. Lembrando a vocês que todos esses sintomas estão relacionados com a menstruação, porque é o endométrio que cresceu, não amadureceu e está gerando inflamação. Então, a disquesia é uma dor para evacuar, é uma diarreia no período da menstruação, ou às vezes até intestino preso, mas o mais comum é a diarreia. Doutor, eu, na menstruação, evacuo 4, 5 vezes ao dia com dor.
A disúria, que é a dor para urinar. Às vezes o foco endometrial está na bexiga, ureter, na uretra, então leva dor. Dificuldade para engravidar é uma das causas mais comuns de infertilidade, é a endometriose. Dor na relação, que a gente chama de dispareunia. Normalmente, a dispareunia é no fundo, que existe o que eu disse no vídeo anterior. A dispareunia superficial é quando a vagina está seca, então tem uma dor na penetração. A dispareunia da endometriose, ela é no fundo, quando o pênis toca o útero, quando o pênis toca o fundo da vagina, dói, limitando muito a sexualidade da mulher. Então, os 5D são dor para menstruar, dor para evacuar, dor para urinar, dificuldade para engravidar e dor na relação. Outra característica da mulher endometriótica é que ela tem uma dor no abdômen todo e uma dor na pelve, às vezes irradiam para as pernas ou para as costas, e ela tem um abdômen, uma barriga que cresce, que a gente chama de abdômen de endometriose. E muitas vezes a extensão da doença não tem correlação com aquilo que ela sente. Então, às vezes ela tem um foco pequenininho no ligamento útero-saco, um foco de 6 milímetros, 7 milímetros, 5 milímetros, e sente muita dor. Às vezes ela tem uma endometriose profunda e não sente nada. Então, é uma doença realmente enigmática. O que é o diagnóstico? Principal, anamnese e exame físico, que cada vez menos os médicos estão fazendo. Os médicos não conversam e não examinam. Muitas vezes acontece que, quando eu começo a conversar com a paciente, me vem na cabeça, eu penso assim, essa mulher tem endometriose. Aí eu vou sair para o exame clínico. Exame clínico é típico, a gente que tem mais experiência em examinar, examina e fala, é endometriose. Aí a gente vai sair para os exames complementares para confirmar. Então, o ultrassom endovaginal com preparo intestinal. Ultrassom endovaginal sem preparo intestinal não serve para diagnóstico de endometriose. Estou cansado de ver 5, 6, 8 ultrassons sem preparo normal, faça um com o preparo intestinal e tem. Outra coisa, gente, aquilo eu já disse em vídeos anteriores. Ultrassom é um exame que depende de quem examina, depende do saber do médico, depende do profissional. Embora eles acham que ele seja aparelho dependente, não, ele é examinador, dependente, porque tem profissionais que eu já encaminho, falo, olha, eu quero que você faça esse exame com fulano. Nós temos a ressonância magnética, que a gente chama de padrão ouro, que é aquele que mais acerta, por isso é padrão ouro, sabe? É um exame mais caro, sabe? Mais dificultoso, mas o diagnóstico é mais preciso. Também ressonância magnética com preparo intestinal.
e a videolaparoscopia, que é um exame que introduz uma câmera no abdômen e vai ver o foco, vai tirar um pedacinho dele, tá? Fazer uma biópsia para confirmar. Tá? Aqui vem uma pergunta de toda hora no consultório. Doutor Zé Maurício, endometriose tem cura? Não. Endometriose não tem cura. Às vezes, a cirurgia vai retirar os focos visíveis, mas ficam os focos invisíveis. A cirurgia ajuda muito a aliviar sintomas, a melhorar a fertilidade, em muitos casos, sabe? Então, ajuda, mas dizer que a cirurgia cura, não. Porque às vezes existe um foco lá no cérebro que vai sangrar, ou no olho, ou no pulmão. Tá? Então, qual que é o objetivo do tratamento da endometriose? Melhorar a qualidade de vida da mulher, aliviar a dor, melhorar a sexualidade dela, a fertilidade dela. Então, se ela é basicamente uma doença hormonal, a primeira coisa é fazer um bloqueio hormonal, ou seja, bloquear a ação dos estrogênios. Equilibrar o processo inflamatório é outra coisa, e melhorar o sistema imunológico. Por exemplo, o bloqueio hormonal é feito com pílula. Quando a mulher pensa em engravidar, se a mulher nos procura e tem diagnóstico de endometriose, a primeira pergunta que eu faço: quais são os seus planos para a gravidez? Por quê? Porque se ela pensa em engravidar em 1, 2 a 3 anos, nós vamos bloquear estrogênio com pílula anticoncepcional. Quando ela não pensa em engravidar, a gente usa o DIU medicamentoso, com um medicamento que a gente chama de levonorgestrel. E existem 2 no mercado. Um é o DIU Mirena e o outro é o DIU Cailina. A diferença entre eles é que o Mirena tem 52 miligramas de levonorgestrel, o Cailina tem 19,5. Mas a resposta deles é mais ou menos a mesma coisa. É uma resposta boa. O problema maior da pílula é o uso contínuo. Ela deve ser feita o uso contínuo. Significa que uma mulher que faz uso contínuo de pílula durante um ano, ela toma 5.800 pílulas no ano, com todos os efeitos colaterais da pílula. Enjoo, mal-estar, dor de cabeça, piora da libido, retenção de líquido, tudo isso. 2 anos é 10.600 pílulas. Então, a gente tem que conversar com a paciente, trocar ideia com a paciente. E a cirurgia laparoscópica, ela vai remover os focos visíveis. Passa-se o laparoscópio e faz uma cauterização dos focos que o médico está vendo. Outros focos, com certeza, ficarão. Tá?
Então, o fator principal que a gente tem é equilibrar o inflamatório. A mulher com endometriose tem que ter uma vida anti-inflamada. O que é vida anti-inflamada? Ela tem que olhar o estresse dela, porque o estresse piora, aumenta a depressão e piora o quadro. Ela tem que ter uma alimentação anti-inflamatória, tirar leite e derivados, tirar glúten, não usar embutidos, salame, presunto, salaminho. Os embutidos pioram muito porque inflamam o intestino e levam a uma inflamação, sabe, na geral. Mudar o estilo de vida dela, quer dizer, fazer uma estratégia do estilo de vida, ela vai ter que abrir mão de muita coisa em função dela, sabe? Manejar o estresse dela, tratar a depressão, isso tudo é um conjunto para equilibrar o fator inflamatório. Tá? Atividade física é essencial. Por quê? Atividade física aumenta endorfina, e para vocês terem ideia, a endorfina é 10 vezes mais potente que a morfina. Aumenta a ocitocina, aumenta os neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, GABA, que melhora muito o lado emocional, e melhorar o fator imunológico, fazer suplementação com vitaminas B6, B9, B12, vitamina D, magnésio, cálcio, coenzima, sabe o que é dessa? É K2. Quer dizer, é um conjunto de coisas que ajudam a, sabe, melhorar. E deixar de ir. O que a gente pergunta toda hora, a primeira coisa, não tem um remédio para sarar, não? Quer dizer, quando você expõe essas coisas, ela baixa o facho. Por quê? Porque ela não quer mudar a vida dela. Ela transfere para o médico e para o medicamento a melhora de uma doença que é dela. É ela. Está com ela. Então, eu faço muito nas pacientes uma reflexão. Às vezes eu assento lá com ela e digo assim, olha aqui, reflita, chame a sua endometriose, converse com ela, diga a ela que você a ama, que você cuida dela, não agrida a sua endometriose, essa porcaria, essa merda, essa cólica. Aí ela vai responder com mais agressão. E isso serve não só para a endometriose, como para outras doenças crônicas, hipertensão, artrite, diabetes. Diabetes, então, eu nunca vi. Eu não posso isso? Pode, mas você tem que saber equilibrar. Você tem que saber. Torne amigo da sua doença. Nós devemos amar as nossas doenças porque elas são nossas. Eu tenho as minhas, o outro tem o outro, todos nós temos. Converse com ela. Primeiro, você tem que se amar. Amar, doar, para você viver melhor. E o objetivo na endometriose é melhorar a qualidade de vida das mulheres.
Agora, nós vamos falar da prima irmã, que é o quê? A adenomiose, que é a endometriose dentro da musculatura do útero. Todos os mecanismos que eu falei para a endometriose são válidos para a adenomiose. Quais que são os sinais e sintomas? Muitas vezes ela é assintomática. A gente examina, acha um útero aumentado, duro, pouco doloroso, você faz um ultrassom, sabe? E aí você vai ver um útero adenomiótico. Mas ela tem sintomas. Quais? Dor pélvica, dor na relação profunda, cólica menstrual e alterações do fluxo menstrual. Aumenta a duração do fluxo e aumenta a quantidade. Doutor, eu agora estou, menstruando 5, 6, 8 dias, muito que não sai de casa. Então ela passa a perder mais sangue. Se ela perde mais sangue, vem a consequência, que é o quê? Anemia. Anemia é porque ela está perdendo sangue, é uma anemia por perda. Então eu estou cansado de ver os médicos tratarem, anemia eu tenho visto demais, Noripurum, não sei o quê, umas bobajadas aí, sem ir na causa. Por quê? Porque a mulher toma essas drogas, melhora. A menstruação vem e leva tudo para baixo outra vez. Então, se nós não controlarmos o fluxo, a quantidade, não melhora a anemia. Infertilidade, piora da qualidade de vida com interferência no emocional. Por quê? Anemia, tem menos ferritina. A ferritina é que leva oxigênio ao cérebro. A ferritina está menos, oxigênio é menos. Vem nervosismo, insônia, depressão, os sintomas todos. O diagnóstico é o ultrassom endovaginal e aqui também a ressonância magnética é o padrão ouro. O tratamento de preferência clínica, ou seja, melhorar fluxo, melhorar a dor, fazer bloqueio, hormonal. Aquelas mesmas orientações que eu fiz para a endometriose são válidas aqui. Melhorar a alimentação, a qualidade de vida, o estresse, isso tudo. Bloquear os estrogênios com os hormônios, com os progestais, a progesterona, e com os DIUs de levonorgestrel, que é um progestágeno. Quando não tem resposta clínica, cirurgia. Então a gente tem que procurar sempre evitar a cirurgia. Por quê? Por causa das complicações. Há pouco tempo eu tive uma paciente com uma adenomiose que estava controladinha, que estava indo bem. Foi a um outro lá, colega, que optou para retirar o útero dela, que a gente chama de histerectomia. Na retirada do útero, ela teve uma trombose, teve uma embolia pulmonar e ficou vários e vários dias no CTI. Então não é uma coisa tão simples. E porque depois da menopausa, o estrogênio vai cair e ela vai melhorar. A retirada do útero é o tratamento definitivo. Ao contrário da endometriose, que é um endométrio fora do útero,
A adenomiose tem cura, a endometriose não. A adenomiose tem. Por quê? Porque ela está localizada no útero. Você tira o útero, a doença acaba. Espero poder ter ajudado a vocês com mais uma orientação sobre essas duas doenças que, volto a dizer, são frequentes no consultório, frequentes demais. E inferniza, vamos usar esse termo, inferniza e muito a vida das mulheres, piora muito a qualidade de vida das mulheres. Numa vida que é tão curta, a gente tem que procurar viver bem. Um grande abraço.